Imagine acordar depois de um sono tão profundo que o mundo inteiro já seguiu sem você. As ruas que conhecia sumiram, os reis que temia viraram pó, e quando finalmente abre os olhos, a única coisa que te espera é a corda da forca. Essa é a história de um homem que dormiu 100 anos, e foi executado no minuto em que despertou. Uma tragédia com gosto de piada cruel. A humanidade adora rir da desgraça alheia. Se você chegou até aqui, já sabe. Está prestes a ouvir uma narrativa que mistura lenda, história e um pouco do sarcasmo que o tempo nos ensina. Então, antes que o carrasco puxe a corda, faça sua parte. Se inscreva no canal, deixe o like para espalhar essa história pelas sombras. E escreva nos comentários de onde você está me ouvindo agora. Quero saber até onde esse sussurro chega. Afinal, essa não é só uma história. É quase um pacto entre nós. Ele acordou com a barba colada no peito, tão longa que parecia ter se transformado em raiz. A multidão à frente não trazia flores, mas pedras, cuspes e vaias. E a primeira frase que ouviu depois de 100 anos de sono não foi "Bem-vindo de volta", mas sim: "Você está condenado". O sol queimava seus olhos desacostumados, e em segundos a forca já estava montada, como se o mundo tivesse passado um século inteiro esperando só por aquele espetáculo. O bocejo que deveria anunciar vida virou sentença de morte. Acordar não foi recomeço, foi o erro final. Agora, volte comigo. Porque para entender como esse homem atravessou séculos adormecido, e ainda assim foi tratado como criminoso ao despertar, precisamos costurar a teia do tempo. E aviso, nada aqui é conto de fadas. É história, lenda e um pouco de ironia de quem já aprendeu que, em alguns momentos, dormir demais é mais perigoso que falar a verdade errada na mesa de jantar. Ele não se chamava Bela Adormecida versão masculina. O nome real foi apagado das crônicas, mas a alcunha resistiu, o dorminhoco condenado. Na época em que ele fechou os olhos, dormir muito já era suspeito. A preguiça era vista como pecado mortal, e monges escreviam tratados inteiros sobre como o sono em excesso era a porta para o demônio. Ou seja, se você curte uma soneca de domingo, saiba que na Idade Média, isso era praticamente assinar um contrato com o inferno. Agora imagine um sujeito que não cochila horas, mas atravessa 100 anos inteiros sem acordar. Era como desafiar o próprio Deus, e nenhum manual da época tinha rodapé para explicar esse bug. Existem 3 versões sobre como ele caiu nesse sono maldito. A primeira, que encantava os aldeões, dizia que ele havia sido vítima de um feitiço lançado por uma bruxa que quis transformá-lo em exemplo. A segunda, que fervia entre os religiosos, dizia que ele fugia da punição por heresia e se escondeu sob um encantamento. Já a terceira, a mais cínica, afirmava que ele apenas bebeu o vinho errado, o bastante para apagar não só a noite, mas um século inteiro. De todas, só uma coisa é certa. Quando os olhos dele se fecharam, o mundo começou a virar as páginas sem esperar. Enquanto ele dormia, impérios caíram. Reis perderam cabeças em praças públicas. Tratados de paz viraram fogueiras, e mapas mudaram como se fossem rascunhos de criança. Mas o dorminhoco continuava imóvel, congelado no tempo como uma pintura guardada atrás de um altar esquecido. Seus inimigos morriam, seus aliados sumiam. E até os descendentes de seus descendentes já não lembravam quem ele era. Dormir, nesse caso, foi como apertar um botão de pausa na própria vida. O detalhe cruel é que o resto do mundo estava no modo avançar. Quando finalmente despertou, nada do que conhecia restava. Imagine abrir os olhos hoje e descobrir que o TikTok foi substituído por tochas em praça pública, que os aplicativos sumiram e o único streaming era a fumaça de corpos queimando por heresia. Era isso que ele encontrou. Um mundo novo que o tratava como intruso. E intrusos, naquela época, não recebiam boas-vindas. Recebiam cordas, espadas ou fogueiras. Seu crime não era o que fez, mas o que representava. Um anacronismo vivo. Os monges foram os primeiros a se aproximar dele. Ao invés de estudá-lo, tentaram exorcizá-lo. Um homem que desafia o tempo só podia ser brinquedo do diabo. Enquanto ele esfregava os olhos para entender onde estava, os monges o aspergiam com água benta, como quem tenta apagar incêndio com balde furado. Nada adiantava, é claro. Ele não era demônio, só desajustado. Mas no imaginário popular, o detalhe não fazia diferença. Dormir tanto tempo era blasfêmia suficiente.
Os relatos descrevem que sua barba era tão espessa que os fios pareciam árvores enraizadas no peito. Um símbolo visual perfeito para transformar sua história em espetáculo. E convenhamos, na Idade Média, bastava parecer diferente para ser condenado. Se tivesse acordado sem barba, talvez fosse só mais um mendigo. Com ela, virou aberração. E aberrações não ganham segundas chances. A multidão o tratou como fera de circo. Gente vendendo pão, vinho e até ingressos improvisados para ver o homem que dormiu um século. Não havia compaixão, só entretenimento. E isso diz muito mais sobre nós, como espécie, do que sobre ele. Séculos depois, a humanidade continua adorando transformar tragédias em espetáculo. Só trocamos a praça pública pelo feed do Twitter. Quando tentaram perguntar quem era, respondeu com nomes de reis já mortos, de cidades que já não existiam, de batalhas que ninguém lembrava. Parecia um viajante do tempo que errou de século. E esse foi o detalhe fatal. Não havia lugar para ele no presente. Era como tentar pagar o ônibus de hoje com moedas romanas. A sociedade simplesmente não tinha como integrá-lo. Os juízes, com toga suja e pressa de mostrar serviço, selaram o destino dele em minutos. O tribunal não queria entender, queria punir. E punir é sempre mais rápido que compreender. A acusação foi simples: zombar do tempo e do sagrado. E pronto. Nenhum advogado conseguiria defender um cliente cujo único crime era existir fora de época. Alguns registros sugerem que na noite anterior à execução, ele tentou dormir de novo. Talvez pensasse que, se 100 anos haviam passado sem dor, outro século poderia resolver. Mas o sono o abandonou. Ironia cruel. Quem dormiu demais quando não devia, agora não conseguia fechar os olhos nem por minutos. Era como se o próprio corpo tivesse entendido que já não havia segunda chance. Ao ser levado para a praça, tentou falar. As palavras eram confusas, presas no século errado. Muitos riram, outros se assustaram. Mas ninguém ouviu de fato. O destino já estava escrito, e qualquer frase dele soava como murmúrio de fantasma. Não era homem, era lenda mal explicada. O carrasco impaciente puxou a corda, e naquele momento, o dorminhoco finalmente deixou de ser mistério e virou cadáver. Não houve choro, só aplausos. Acordar, para ele, foi morrer 2 vezes. Primeiro ao perder o tempo, depois ao perder a vida. E assim, o último suspiro se tornou também o primeiro. Porque foi no minuto de sua morte que sua história realmente começou a viver. A ironia? Se tivesse morrido 100 anos antes, seria só mais um anônimo. Dormindo, virou lenda. Morrendo, virou espetáculo. É por isso que, até hoje, essa história sobrevive. Não porque ele fosse santo, bruxo ou mártir, mas porque ele simboliza o que mais tememos. Acordar no mundo errado, no tempo errado, sem ninguém para nos reconhecer. No fundo, o dorminhoco somos nós. Sempre um passo atrasado na corrida insana da história. Agora, antes de seguirmos, quero que me conte. Se você acordasse 100 anos no futuro, acredita que seria acolhido ou executado? Escreva aí nos comentários, porque talvez a sua resposta diga mais sobre a nossa época do que sobre a dele. E prepare-se. O que vem a seguir é ainda mais cruel. Porque não foi só o sono que o condenou, foi o modo como o tempo decide brincar com quem ousa desafiar suas regras. Ele não caiu no sono de forma natural, como quem se entrega ao descanso depois de uma ceia farta. Foi abrupto, quase violento, como se alguém tivesse apagado a chama de uma vela em pleno vento. Alguns disseram que o viram cambalear, outros juraram que ouviu-se um sussurro antes de seu corpo tombar sobre a palha. Ninguém ousou tocá-lo. O homem respirava, mas parecia morto, e naquela época não havia meio termo entre sono e sepultura. As histórias se dividiram como facas afiadas. Uns acreditavam que uma bruxa amaldiçoara o homem por desafiar suas artes. Outros insinuavam que a própria igreja lhe dera o destino de eterno dorminhoco, como castigo público. A versão mais popular, contada nas tabernas com canecas de cerveja barata, dizia que ele havia bebido do vinho errado. E não qualquer vinho, um barril amaldiçoado, envelhecido com as lágrimas de quem jurou vingança. Mas havia também os cínicos, aqueles que acreditavam que nada disso era mágico ou religioso. Para eles, o homem apenas fugira do peso da realidade.
Era covarde demais para enfrentar inimigos ou dívidas, e por isso se trancou no sono como quem se esconde num porão. Dormir era mais fácil do que lutar, e talvez a maior vergonha fosse essa. Não havia feitiço, apenas fuga. Porque no fim, não há diferença entre um encantamento e um escapismo bem feito. Enquanto ele repousava, as primeiras décadas passaram como neblina. O povo começou a se acostumar com a presença inerte daquele corpo. Uns o tratavam como maldição, outros como aviso divino. Crianças eram levadas para vê-lo, como quem visita uma atração de feira macabra. E assim, o homem adormecido virou lenda viva. Ou melhor, lenda adormecida. Ele não respirava apenas ar, respirava histórias inventadas em torno de seu silêncio. A cada geração, sua imagem mudava. Para alguns, era santo, protegido do tempo por bênção celestial. Para outros, um bruxo que se alimentava de séculos, roubando vitalidade do mundo para prolongar a própria carne. Sua cama virou altar, túmulo e palco ao mesmo tempo. O que ninguém sabia explicar era como o corpo não apodrecia, como o peito ainda subia e descia, como a barba continuava crescendo como um tronco de árvore milenar. Havia quem tentasse matá-lo durante o sono. Alguns tentaram sufocá-lo, outros cortaram-lhe o braço, que milagrosamente cicatrizava como se o tempo fechasse as feridas em silêncio. Até mesmo fogo foi usado, mas as chamas apagaram-se sobre sua pele como se queimassem madeira úmida. Isso só reforçou a ideia de que não era homem, mas criatura. Um corpo que dorme um século sem morrer não pertence a Deus nem ao diabo, pertence ao medo. Enquanto isso, reis se sucediam, guerras explodiam e a fome se espalhava. E lá estava ele, imóvel, indiferente. Para os pobres, era insulto, um homem que nada fazia e ainda assim sobrevivia. Para os ricos, era ameaça. Se alguém podia zombar do tempo, o poder dos tronos estava em risco. Assim, o dorminhoco passou de curiosidade a inimigo invisível. Mesmo imóvel, perturbava a ordem estabelecida. Dormir era sua arma. E, no entanto, ninguém ousava despí-lo de vez do mito. Porque matar um homem comum era ato banal, mas matar uma lenda era arriscar-se a perder o controle sobre o próprio povo. Então, mantiveram-no vivo, guardado como segredo sujo, lembrado apenas nas canções sombrias e nas ameaças de beira de cama. Durma, ou o homem adormecido vai te levar. Dormir deixou de ser descanso. Virou lembrança de um castigo maior. O tempo, como sempre, foi cruel. Quando completou 50 anos de sono, já não havia mais testemunhas vivas da sua queda. Apenas histórias contadas e recontadas, cada vez mais distorcidas. A verdade se perdeu como fumaça, e o que restou foi mito. 100 anos não são apenas páginas viradas, são bibliotecas inteiras queimadas. O homem dormia, e com ele desaparecia qualquer chance de explicação plausível. Quando completou 90 anos, já não era sequer considerado humano. Virara criatura de contos noturnos, sombra de fogueira em noites de inverno. Sua barba agora arrastava pelo chão como raízes que buscavam se fixar na terra. Era metade homem, metade árvore, um híbrido de lenda e botânica. Aquilo que começou como acidente agora era natureza. Ele não era mais pessoa, era a floresta que respirava. E então, no 100º ano, os olhos se abriram. Sem aviso, sem preparação, sem aviso divino. Simplesmente acordou, como quem desperta de uma sesta curta. Bocejou, coçou a barba e ergueu o corpo pesado como pedra. O mundo congelou ao redor dele. O mito agora estava de pé, respirando, olhando em volta como se esperasse encontrar o ontem. Mas o ontem já não existia, e o hoje não tinha espaço para ele. O problema é que enquanto ele dormia, o mundo se armou contra sua volta. Por séculos, acreditou-se que seu despertar traria pragas, guerras e fome. Cada desgraça era atribuída à possibilidade de seus olhos se abrirem. E quando de fato despertou, era lógico demais para a mente medieval. Se a fome existia, era culpa dele. Se a peste rondava, era culpa dele. Se o povo sofria, a corda já estava pronta. Não houve festa nem curiosidade científica. Não houve perguntas, apenas acusações. Acordar não foi renascimento, foi convocação para julgamento. Os sinos badalaram, não para anunciar um milagre, mas para chamar o povo à praça. O que deveria ser um retorno foi tratado como ameaça. E o homem, que mal sabia em que ano estava, já era réu de crimes que nem conhecia. A ironia final
é que seu único erro foi dormir. Não conspirou contra reis, não liderou revoltas, não roubou tesouros. Apenas se ausentou da vida por tempo demais. E ainda assim, quando abriu os olhos, foi tratado como se tivesse cometido o pior dos pecados. No fundo, a lição era simples. Quem para no tempo é devorado por ele. Ele dormiu 1 século, e o século, por vingança, comeu sua vida em minutos. E aqui, meu amigo, chegamos ao ponto em que o sono deixou de ser descanso e virou crime. Mas a história não para aí, porque se a corda já estava pronta, era preciso antes um tribunal, um teatro de acusação e espetáculo. E é exatamente isso que vamos abrir agora, na próxima parte. Ele foi chamado de muitas coisas: maldito, bruxo, preguiçoso, até bode expiatório de pecados coletivos. Mas nenhuma palavra pesou tanto quanto uma: preguiçoso. Sim, porque na Idade Média, dormir demais era considerado pecado mortal. Para a Igreja, a preguiça era irmã da luxúria, prima da gula e neta da ira, ou seja, um parente próximo do inferno. O dorminhoco, sem querer, encarnou o inimigo perfeito para os sermões dominicais. Os monges copiavam textos em pergaminhos alertando que o sono excessivo era a porta aberta para o diabo. Dormir era fraqueza da carne, distração da alma, desperdício da vida. Quem cochilava demais era tratado quase como traidor da fé. Agora imagine alguém que não dormiu apenas uma tarde preguiçosa, mas atravessou um século inteiro no silêncio do travesseiro. Não havia salvação possível. Era visto como personificação da preguiça infernal. E preguiça, naquele tempo, não era só vício pessoal, era crime social. O camponês que não trabalhava deixava outros passarem fome. O soldado que dormia no posto deixava cidades vulneráveis. A mulher que dormia além da conta era acusada de luxúria. O sono não era descanso, era ameaça. Assim, quando o homem abriu os olhos depois de 100 anos, o povo não viu um milagre, mas a confirmação de um pecado coletivo. O curioso é que todos invejavam secretamente o sono dele. Porque enquanto uns labutavam do nascer ao pôr do sol, pagando impostos e carregando cruzes, o dorminhoco estava fora da roda da miséria. Não conheceu dívidas, não suou sangue nos campos, não implorou perdão em confissão. Acordar intacto depois de um século era como zombar da labuta diária. Não havia discurso mais perigoso que esse: existir sem sofrer. O povo precisava de explicação. E quando não se entende, inventa-se. Assim, preguiça virou feitiço. Feitiço virou crime. E crime pedia punição. Cada padre que subia ao púlpito usava a história do dorminhoco como exemplo. Não durma demais, ou acordará como ele, condenado, diziam. A vida dele virou metáfora obrigatória, quase uma fábula moralizada. O homem ainda respirava, mas já havia sido transformado em parábola. As crianças eram criadas com medo dele. Pais sussurravam: se não obedecer, vai dormir 100 anos como o maldito. Seu nome, esquecido, deu lugar a apelidos cruéis. Ninguém mais o via como pessoa, mas como ameaça ambulante, mesmo deitado em silêncio. Dormir, naquela aldeia, virou perigo. E quando o sono comum vira medo coletivo, basta um despertar para que a violência encontre justificativa. Eis a grande ironia. Ao acordar, ele carregava consigo uma culpa que nunca escolheu. Não roubou nada, não matou ninguém, mas simbolizava o pecado que todos queriam odiar. Era o retrato vivo do vício alheio. Afinal, quem nunca sonhou em dormir um século inteiro para fugir da realidade? Mas ver alguém que realmente o fez, acordando intacto, era insuportável. Ele virou espelho dos desejos que todos negavam. Quando o levaram ao tribunal, não apresentaram provas. Não havia crimes reais. O processo se sustentava em teologias e sermões. O que estava em julgamento não era o homem, mas o sono. Sua única culpa era ser exceção às regras da exaustão. E numa sociedade onde trabalhar até a morte era honra, existir sem suor era blasfêmia. Dormir tanto tempo foi mais que pecado, foi provocação. Na Idade Média, a linha entre preguiça e heresia era fina. Aquele que deixava de servir, deixava de existir. E quem ousava parar, ainda mais por 100 anos, era condenado não pelo que fez, mas pelo que deixou de fazer. Acordar nesse contexto
Foi praticamente assinar o próprio atestado de óbito. Não havia redenção para quem zombava da lógica da labuta. O homem não escolheu ser inimigo, mas se tornou símbolo. O mais cruel é que, ao acordar, ele não compreendia o peso que carregava. Tentava falar, mas suas palavras eram inúteis. Falava de colheitas antigas, de reis já mortos, de guerras esquecidas. Não percebia que sua própria existência já era acusação. E quanto mais confuso parecia, mais o povo ria. O riso, aqui, era a arma. Transformaram sua inocência em espetáculo. E nada mata mais rápido do que ser ridicularizado. Ele, que dormira como homem comum, acordou como lenda indesejada. Não havia mais espaço para ele em nenhuma narrativa. O século seguinte já estava escrito sem seu nome, e forçar sua presença era rasgar o livro da história. Então, fizeram o que sempre fazemos com páginas inconvenientes: arrancaram-nas. O tribunal já estava pronto, a praça preparada. Não importava se dormira por feitiço ou acaso. Importava apenas que acordara no século errado. Os religiosos encontraram a desculpa perfeita para reforçar o medo. Declararam que o sono era zombaria da ressurreição. Dormir 100 anos era roubar o milagre que só Cristo podia realizar. E o homem foi acusado de herege sem nem abrir a boca. Sua barba, suas roupas velhas, seu olhar perdido. Tudo era usado como prova contra ele. Acordar para eles era insulto. Não era retorno, era desafio. O povo também precisava de espetáculo, e nada diverte mais do que a desgraça alheia. Sua morte seria entretenimento barato, uma pausa na fome diária. Transformaram-no em circo antes mesmo de o carrasco erguer a corda. O homem que só queria entender onde estava, virou protagonista involuntário de uma tragédia farsesca. O julgamento não era para decidir, mas para encantar a multidão. E assim, o pecado de dormir virou sentença. Não havia como voltar atrás. Se tentasse se defender, soava ainda mais estranho. Se ficasse calado, confirmava a culpa. Era um beco sem saída. O tempo não perdoa quem ousa pará-lo. E quando a sociedade decide que você é culpado, dormir ou acordar não faz diferença. A corda sempre estará esperando. Mas o mais irônico ainda está por vir. Porque a sua condenação não foi apenas pelo sono, mas também pela forma como o mundo havia mudado sem ele. E no próximo passo dessa história, vamos ver como os reinos que surgiram em sua ausência prepararam o terreno perfeito para que seu despertar fosse tratado como um crime contra a própria ordem do tempo. Quando ele fechou os olhos, ainda existiam muralhas erguidas, reis no trono e moedas que tilintavam com autoridade. Mas quando abriu, tudo isso era ruína. O mundo que ele conhecia havia sido devorado pelo tempo como um banquete interminável. E o mais cruel, ninguém guardava sequer a memória de sua existência. Era como se tivesse sido apagado do livro da vida, substituído por novas páginas que não carregavam seu nome. As guerras que ele temia já haviam terminado, mas novas surgiram em seu lugar. Os reis que admirava tinham perdido a cabeça em praças públicas, seus brasões queimados como velas inúteis. As cidades que atravessava em seus sonhos agora eram cinzas, e os mapas já não traziam fronteiras familiares. Era como acordar em uma realidade paralela, onde tudo era quase reconhecível, mas sempre errado. Como assistir um remake mal feito da própria vida. Os aldeões não o viam como viajante do tempo, mas como fraude. Como se tivesse deliberadamente se ausentado da história e voltado apenas para zombar da dor coletiva. O ressentimento era enorme. Todos haviam carregado fomes, pestes e impostos, enquanto ele simplesmente dormia. Acordar, nesse contexto, foi um insulto. Ele era a lembrança viva de que alguém escapou da tragédia comum. E isso, em uma sociedade baseada no sacrifício, era inaceitável. A ausência dele não foi apenas individual. Seu desaparecimento deixou vácuos. Diziam que tinha família, dívidas, até obrigações militares. E quando não cumpriu nenhuma dessas funções, o tempo tratou de culpar sua ausência como causa de derrotas, desgraças e até fome. Virou bode expiatório retroativo. A lógica era simples. Se algo deu errado nos últimos 100 anos, a culpa era do dorminhoco. Afinal, todo mito precisa de culpado. Enquanto ele roncava em paz,
dinastias inteiras foram enterradas. Tronos mudaram de dono como cadeiras de jogo cruel. O que para ele foi um piscar de olhos, para o mundo foi o equivalente a uma maratona sangrenta de séculos. Não havia misericórdia para quem ousava reaparecer sem cicatrizes. O corpo dele estava intacto, mas sua volta só escancarava a ferida dos outros. Ele se tornou insulto vivo à memória da dor coletiva. Os cronistas registraram esse contraste com uma crueldade fria. Enquanto o povo morria de peste, ele sonhava. Enquanto os reis eram depostos, ele sonhava. Enquanto os exércitos sangravam, ele sonhava. E assim, o sono dele virou sentença histórica. Era mais fácil odiá-lo do que aceitar que o tempo é indiferente. Mais fácil transformá-lo em símbolo de covardia do que admitir que o mundo não precisa de ninguém para continuar girando. A ironia é que o dorminhoco não planejou nada disso. Não escolheu dormir um século, não quis escapar de responsabilidades. Simplesmente aconteceu. Mas em uma época em que destino era confundido com culpa, não havia diferença. O mundo precisava de narrativas, e ele servia perfeitamente como protagonista de um drama inventado. Era o vilão ideal, presente e ausente ao mesmo tempo. E assim, ao abrir os olhos, percebeu que não havia mais espaço para ele. Suas referências eram piadas, seus reis eram pó, suas guerras eram memórias distantes. Não encontrou aliados, nem testemunhas, nem sequer descendentes que pudessem reconhecê-lo. Era estrangeiro em sua própria terra, estrangeiro no próprio corpo. O século seguinte o tratava como intruso, e intrusos não recebiam hospedagem. Recebiam cordas. A multidão, que antes o venerava como lenda adormecida, agora o via como fantasma inoportuno. Não havia mais admiração, só incômodo. Porque a lenda só funciona enquanto permanece silêncio. Quando a lenda levanta, respira e fala, a magia quebra. O mito, ao acordar, virou homem outra vez. E homens não têm direito de existir fora da ordem do tempo. O milagre só servia enquanto ele dormia. E foi assim que o tribunal foi montado não para julgá-lo, mas para apagar sua existência de vez. Não se tratava de punir um crime, mas de ajustar a narrativa histórica. Era necessário que aquele corpo estranho fosse retirado da equação. O tempo, afinal, não aceita interrupções. E aquele que ousa voltar depois de séculos é tratado como vírus. O antídoto, sempre, é a morte. Alguns mais céticos chegaram a dizer que ele era só uma vítima do acaso. Mas mesmo esses, no fundo, sabiam que não importava. A narrativa já estava escrita, e o povo exigia espetáculo. Sua volta era inconveniente demais. O século tinha pressa, e ele carregava atraso. Acordar, para ele, foi como perder um trem que já não existe. A vida seguiu sem bilhete de retorno. Era cruel porque não havia escolha possível. Se tivesse acordado 10 anos antes, seria estranho, mas tolerável. 20 anos, ainda suportável. 100 anos, impossível. 100 anos não são apenas distância, são barreira. E barreiras na Idade Média eram destruídas com fogo ou corda. O dorminhoco virou monumento de tudo que não cabia mais. E monumentos, quando incomodam, são derrubados. Acordar no século errado é como chegar numa festa depois que a música acabou. Os convidados foram embora e só restaram copos quebrados pelo chão. E ainda assim ser acusado de ter destruído tudo. Foi exatamente isso que aconteceu. O homem dormiu e, ao voltar, encontrou o banquete arruinado e ainda precisou pagar a conta. O tempo, como sempre, cobra juros. Essa transição de lenda para fardo foi rápida. Em menos de dias, passou de milagre vivo à ameaça pública. O povo não queria explicações, queria justiça inventada. Não queriam entender, queriam assistir. E nada é mais perigoso do que uma multidão faminta por espetáculo. Ele não sabia, mas já estava morto no momento em que abriu os olhos. O resto foi apenas teatro. E agora, o palco estava montado. O que começou como sono virou lenda. O que virou lenda virou ameaça. E a ameaça precisava ser exterminada diante dos olhos de todos. Mas antes da execução, havia um detalhe ainda mais sombrio. A crença de que ele havia feito um pacto para dormir. E é exatamente nesse abismo de superstição que vamos mergulhar agora. Diziam que ninguém dorme um século por acaso. Havia, por trás daquele corpo imóvel, uma história sussurrada em tavernas e claustros. Uns afirmavam que ele havia feito um pacto, um contrato invisível assinado na beira da noite.
Não com tinta, mas com silêncio. Dormir, naquele caso, não era apenas descanso, era fuga. E toda fuga cobra caro. Quando acordou, a dívida bateu à porta. Segundo uma versão, o homem havia sido perseguido por inimigos poderosos. Talvez tivesse roubado segredos, talvez tivesse afrontado alguém que não se devia. Para escapar da morte, buscou o refúgio mais radical, a suspensão da própria vida. Um sono forçado, como se fosse cápsula do tempo improvisada. O plano parecia perfeito, dormir até que os inimigos virassem pó. Só não contava que, ao acordar, o mundo inteiro se tornaria inimigo. Outros juravam que não se tratava de magia ou veneno, mas de promessa religiosa. Um voto feito diante de altares proibidos. Permanecer ausente do tempo em troca de sobrevivência. O problema é que o tempo não aceita barganhas. 100 anos de silêncio equivalem a traição. Para os monges, ele não havia apenas dormido, havia desertado da vida. E deserção, em qualquer época, se paga com sangue. A teoria mais obscura era a do pacto demoníaco, que ele teria vendido sua vigília em troca de juventude eterna. A lógica era sedutora. Enquanto todos envelheciam, ele despertaria intacto, sem rugas, sem dores. O preço? O momento do despertar traria também sua execução. O diabo nunca oferece presentes gratuitos. E convenhamos, não há ironia maior do que acordar jovem apenas para morrer diante de velhos enfurecidos. Os documentos da época não ajudam. Uns descrevem poções, outros falam de orações secretas, e alguns registram apenas silêncio, como se o sono fosse inexplicável até para quem vivia de inventar explicações. Esse vazio historiográfico só aumentou a suspeita. Quanto menos se sabia, mais se especulava. E quanto mais se especulava, mais certeza havia de que o homem não era inocente. O mistério foi transformado em prova. Seja como for, sua ausência foi interpretada como escolha. Ele não dormira, fugira, não descansara, conspirara. O tribunal não julgava seu corpo, mas suas intenções. E intenções, como sabemos, são fáceis de manipular. Bastava insinuar que o sono fora pacto, e pronto, estava condenado. O público não precisava de provas, apenas de narrativa. E narrativa nunca faltou em épocas famintas por culpados. É curioso como a humanidade detesta quem foge do sofrimento comum. Todos trabalham, todos envelhecem, todos sofrem. Quem escapa disso é automaticamente traidor. O dorminhoco, ao pular a fila da dor, virou inimigo coletivo. Ele que se escondia da perseguição, acabou perseguido pelo próprio tempo. Não há esconderijo para quem tenta escapar da vida. Nem o sono é refúgio suficiente. Alguns poucos, em silêncio, até admiravam sua ousadia. Pensavam, e se eu também pudesse dormir até que tudo passasse? Mas esses pensamentos eram perigosos demais. Admirar o dorminhoco era admitir fraqueza. Era desejar desertar também. Então, engoliam a inveja e se juntavam à multidão enfurecida. O ódio era mais seguro do que a admiração. O pacto virou justificativa para odiá-lo em voz alta. No fundo, o suposto pacto nunca foi sobre ele. Foi sobre o que as pessoas projetavam. Uns viam bruxaria, outros covardia, outros apenas afronta. O homem era tela em branco para as frustrações da época. O sono de 100 anos foi a desculpa perfeita para despejar rancores. Ele virou símbolo de tudo o que não se podia aceitar. Preguiça, covardia, feitiçaria. Um bode expiatório que acordava já carregando culpas que não eram suas. É fascinante notar como o pacto nunca foi provado. Não havia testemunhas, não havia contrato, não havia ritual registrado. Mas isso não importava. Em tempos de superstição, a ausência de provas é a maior das provas. O silêncio é facilmente preenchido por imaginação coletiva. O mito se alimenta do vazio, e o vazio nunca faltou na vida do dorminhoco. Cada boato virou tijolo na muralha que o cercava. E assim, sua imagem se consolidou como a de um homem que escolheu dormir em troca de algo. O quê? Ninguém sabia. Mas era mais fácil acreditar em pacto do que em acaso. Afinal, admitir que alguém poderia simplesmente adormecer por 100 anos sem explicação seria mais assustador do que inventar bruxarias. O pacto, então, foi a versão confortável para todos, exceto para ele. Porque ao acordar, ele não sabia de pacto algum. Tentava explicar, mas suas palavras eram abafadas pelos gritos da multidão. Para o povo,
Ele era cúmplice do diabo. Para os religiosos, era herege. Para os governantes, era ameaça. Não havia espaço para sua voz. O pacto esquecido, talvez inexistente, tornou-se sentença incontestável. Ele foi condenado antes mesmo de falar. No tribunal, quando perguntaram o que lembrava, respondeu apenas: sonhei. Essa palavra soou como confissão. Sonho, naquela época, era a porta para o sobrenatural. Bastou uma única resposta para confirmar séculos de suspeita. Não importava que o sonho fosse vazio ou incoerente. Para os juízes, era pacto revelado. Para o povo, era espetáculo garantido. E para ele, era corda ajustada no pescoço. A ironia é que, se de fato havia um pacto, ele não funcionou. Porque, em vez de protegê-lo, apenas o entregou. O sono prolongou a vida, mas encurtou o futuro. Era como ganhar crédito infinito num banco que cobra tudo de uma vez. O homem acordou vivo, mas já estava morto. O pacto esquecido não era bênção, era piada macabra. E ele era a própria gargalhada. E aqui entramos em um ponto crucial. Como um pacto não apenas condena, mas se perpetua como maldição coletiva. Porque se ele pagava agora com a própria vida, o mito continuaria a assombrar gerações. E na próxima parte, veremos como os séculos de medo e superstição transformaram seu despertar em algo ainda mais cruel. A ira dos que projetaram sobre ele as próprias misérias. Ele não tinha noção de que, enquanto dormia, a própria lenda dele já estava sendo escrita com tintas de veneno. Cada geração que passava acrescentava uma nova camada de maldade à sua história. Não importava que estivesse imóvel e inconsciente. Ele era usado como espelho distorcido para refletir medos, culpas e moralidades. Quando abriu os olhos, já não era homem. Era um monstro moldado por 100 anos de fofocas. Pais usavam seu nome como ameaça noturna. Se não obedecer, vai dormir como o amaldiçoado. Crianças choravam, aterrorizadas pela ideia de acordar em um século onde ninguém as reconheceria. O dorminhoco virou mito disciplinador, como bicho-papão inventado para controlar a infância. E quanto mais o tempo passava, mais o mito se afastava da realidade. Ele dormia, inocente, mas acordaria condenado pelas histórias inventadas sobre si. Os monges o transformaram em sermão. Sua figura aparecia em manuscritos, não como aviso científico, mas como parábola. Aquele que se entrega ao sono eterno será devorado pelo inferno. Não havia chance de redenção. O homem que apenas repousava era pintado como prova viva de que preguiça e feitiçaria eram irmãs. Enquanto roncava, virava ilustração em vitrais e metáfora em púlpitos. E como toda boa fofoca, a história cresceu. Uns diziam que ele tinha feito pacto com o diabo. Outros, que roubava a energia vital de quem passava perto. Havia até quem jurasse que seus sonhos alimentavam demônios. O corpo quieto foi transformado em bateria espiritual de horrores. E como acontece até hoje, ninguém checava as fontes. O importante não era a verdade, mas o impacto da narrativa. No povoado, o dorminhoco se tornou atração turística antes mesmo de acordar. Peregrinos viajavam léguas para ver o milagre sombrio. Uns jogavam moedas sobre ele como oferenda. Outros cuspiam, como forma de desprezo. O corpo inerte era mais popular que qualquer rei vivo. E essa popularidade era perigosa, porque onde há multidão, há sempre exploração. Sua cama virou altar, túmulo e palco ao mesmo tempo. O curioso é que ninguém pensava no que aconteceria se ele realmente despertasse. Durante décadas, era como peça de museu. Um fenômeno inerte, estático. Só que o tempo, implacável, não deixa ninguém dormir para sempre. O despertar era inevitável, e quando finalmente aconteceu, o choque foi proporcional a 100 anos de expectativas acumuladas. O mito saiu da vitrine. O fantasma ganhou voz. O resultado foi pânico. Ao ver o dorminhoco se mexer, a multidão enlouqueceu. Alguns fugiram, outros gritaram, muitos se ajoelharam em desespero. Era como assistir uma estátua de pedra tomar vida no meio da noite. O mito, até então seguro porque distante, agora caminhava entre eles. E ninguém estava pronto para lidar com aquilo. O medo, que por um século foi cultivado, explodiu em fúria. Porque o medo nunca vem sozinho. Ele sempre traz a maldade junto. O povo não queria entender quem ele era, mas sim punir o que ele representava.
100 anos de ódio acumulado não poderiam ser desperdiçados. O despertar foi tratado como provocação. A multidão não via homem, via heresia materializada. E como manda a tradição, heresias são queimadas, enforcadas ou apedrejadas. Nunca ouvidas. A maldade dos séculos é silenciosa. Ninguém percebe enquanto cresce. É como uma rachadura em muralha que se alarga devagar, até desmoronar tudo de uma vez. Ele passou 100 anos sendo acusado sem poder se defender. E quando finalmente abriu os olhos, já estava condenado antes mesmo de dizer a primeira palavra. O julgamento havia começado muito antes da execução. Alguns mais lúcidos até tentaram argumentar. E se ele apenas dormiu? Mas eram vozes solitárias em mar de gritos. A multidão prefere sempre a narrativa mais cruel, porque ela distrai da própria miséria. O dorminhoco, sem querer, virou válvula de escape para um povo exausto. Ele não pagava apenas por seu sono, mas por todos os pecados e frustrações coletivas. E há uma ironia amarga nisso, porque enquanto dormia, ele foi visto como milagre. Mas ao acordar, virou maldição. O mesmo corpo, o mesmo homem, mas interpretado de duas formas opostas. O tempo não apenas distorceu sua imagem. O tempo a transformou em arma. A lenda era mais útil que a realidade. E a realidade precisava ser esmagada para que a lenda continuasse útil. A forca nesse cenário não foi invenção do acaso. Foi necessidade narrativa. O mito precisava terminar em espetáculo, porque mitos que não têm fim viram ameaça eterna. Executá-lo era encerrar a história de forma controlada. O carrasco não puxava apenas uma corda. Puxava a linha final de uma lenda perigosa demais para continuar circulando viva. E ainda assim, havia os curiosos. Gente que quis ouvir o que ele tinha a dizer. Gente que se perguntava o que sonhara por 100 anos. Mas essas vozes se perderam na histeria coletiva. Porque curiosidade nunca vence o medo. E onde o medo governa, a crueldade se torna regra. Acordar para ele foi como sair de um pesadelo apenas para entrar em outro. E assim, os séculos que deveriam ter sido apenas silêncio viraram sua maior acusação. O tempo foi juiz, acusador e carrasco. O homem não dormiu apenas 100 anos. Dormiu dentro de uma narrativa que o condenava mais a cada década. E quando finalmente acordou, não havia mais retorno. Era tarde demais. E o pior ainda estava por vir. A visão de um corpo que parecia zombar do próprio tempo. Quando ele abriu os olhos, o choque não foi apenas o despertar. Foi o corpo, intacto, pele firme, músculos preservados, olhos límpidos. Enquanto todos haviam envelhecido, apodrecido e desaparecido, ele parecia apenas ter tirado uma soneca exagerada. O contraste era insuportável. Num mundo onde cada ruga era medalha de sobrevivência, ele ousava existir sem cicatrizes. Era afronta visual, quase uma zombaria contra o próprio tempo. O que para alguns poderia soar como milagre, para outros era heresia. Porque juventude sem preço, sem dor e sem esforço é coisa que só os deuses têm. Um camponês que envelhecia sob o peso da enxada não suportava olhar para aquele rosto sem marcas. Um guerreiro que perdera dentes e dedos em batalhas se sentia insultado por ver aquele corpo intacto. O dorminhoco era a lembrança viva de que o tempo não é justo. Os religiosos foram os primeiros a apontar o dedo. Disseram que aquilo era blasfêmia, que zombar da morte e da velhice era rir da criação. Se todos sofrem, por que ele não? Perguntavam. E não havia resposta que acalmasse a fúria. Porque não importava a razão. O simples fato de estar ali inteiro era prova de que carregava algo sobrenatural. E sobrenatural naquela época era sinônimo de maldição. As mulheres o olhavam com um misto de medo e fascínio, porque ele parecia jovem demais para ser real, quase estátua. Um corpo sem rugas em meio a gerações de pele marcada era como joia caída no barro. Mas até o fascínio se transformava em medo rápido demais. A beleza não explicada era vista como arma. A sedução não envelhecida era suspeita. Até o desejo era mais um tijolo na muralha de sua condenação. A ironia é que ele não fazia ideia do impacto que causava. Ainda confuso, ainda desorientado, não percebia os olhares que o cercavam. Para ele, o corpo era o mesmo que havia deitado no século anterior. Para os outros, era a prova de um crime impossível: vencer o tempo. Ele não entendeu que cada músculo intacto era sentença,
Cada fio de barba era acusação. Ser saudável demais era sua maior doença. Os cronistas registraram esse contraste com crueldade poética. Enquanto os homens apodrecem em 100 anos, ele desperta fresco como amanhã. Essa frase circulava nos sermões, usada para mostrar que o corpo era sinal do diabo. A perfeição dele, em vez de admirada, foi vista como prova de pacto, porque a humanidade tem dificuldade em aceitar o inexplicável, e quando não se entende, condena-se. Alguns até cogitaram estudá-lo. Médicos primitivos quiseram examinar seu corpo, abrir-lhe veias, entender a razão de tanta preservação, mas logo desistiram. A ciência nascente não tinha força contra a religião dominante. O que poderia ter sido tratado como enigma biológico virou sentença teológica. O corpo perfeito não precisava de explicação, precisava de punição. Era mais fácil queimá-lo que analisá-lo. E há algo profundamente humano nisso. Odiar quem tem o que nos falta. O povo via nele não apenas juventude, mas insulto. Ele não havia carregado doenças, pestes, fome. Ele não pagara o preço que todos pagaram. Enquanto as gerações se curvavam ao peso da mortalidade, ele permanecia ereto, intacto. Era como se o tempo tivesse escolhido poupá-lo. E quem é poupado num mundo de dor é automaticamente culpado. A multidão murmurava. Chamavam-no de imortal, amaldiçoado, filho do demônio. Cada boato era mais fantasioso que o outro. Alguns diziam que seu sangue era veneno, outros que sua pele não poderia ser cortada por lâminas. O corpo perfeito foi pintado como arsenal de poderes obscuros. Não importava se nada disso era verdade. A lenda já havia decidido. Não era humano. E não sendo humano, merecia morrer. O mais cruel é que sua vitalidade virou argumento para a execução. Se não envelhece, nunca morrerá. Então precisamos matá-lo. A lógica era absurda, mas convincente para um povo assustado. A forca se tornou necessidade, não apenas espetáculo. Porque ninguém queria dividir o mundo com alguém que parecia rir da própria mortalidade. Ele não era só um homem. Era a lembrança diária de que todos os outros estavam condenados. No tribunal, seus movimentos eram analisados como sinais de feitiçaria. O modo como respirava, o jeito que os músculos se contraíam, até o piscar dos olhos era motivo de suspeita. Qualquer gesto simples era interpretado como prova. Era impossível se defender. Até estar vivo era usado contra ele. Ele respirava, logo era culpado. Ele se mexia, logo era bruxo. Não havia saída. O corpo dele virou espetáculo antes mesmo da execução. As pessoas disputavam lugar para vê-lo passar, como se fosse desfile grotesco. Não viam homem, viam aberração. Tocavam sua pele com medo, mas também com inveja. Era como olhar para o impossível materializado. Mas o impossível, quando incomoda, precisa ser destruído. O corpo perfeito seria logo reduzido a cadáver comum. E no fundo, o que assustava não era ele, mas o que ele representava. Porque se um homem podia escapar da velhice, o que mais poderia escapar? Da fome? Da morte? Da dor? O povo precisava acreditar que não havia exceções. O dorminhoco era a prova de que talvez houvesse. E por isso, não podia continuar existindo. Melhor enforcá-lo e manter a ordem das coisas intacta. E assim, o corpo que parecia milagre foi transformado em maldição. Não havia maior pecado do que sobreviver sem marcas. O mundo exigia cicatrizes para validar a existência. Ele não as tinha. Sua vitalidade era insulto. Sua saúde era crime. O tempo, que poupou seu corpo, não poupou sua alma. E a multidão, envenenada por inveja e medo, já se preparava para vê-lo cair. E na próxima virada dessa história, veremos como o impossível de seu corpo despertou ainda mais fúria quando os sábios da época tentaram explicar o fenômeno. Porque se não havia lugar para a biologia, havia lugar para a superstição. E o julgamento científico se transformaria em julgamento mágico, com consequências ainda mais brutais. Quando ele despertou, alguns mais ousados tentaram evitar a explicação fácil do diabo. Queriam entender. Médicos rudimentares, curiosos, alquimistas com livros manchados de vinho, todos se aproximaram para observar o fenômeno. Afinal, como podia um corpo resistir a 100 anos de sono?
Mas a ciência da época ainda engatinhava, tropeçando em teorias de humores e sangrias. E diante do inexplicável, a curiosidade logo virou medo. Um examinador apalpou seu pulso e se assustou. O coração batia forte demais, como se fosse tambor de guerra. Outro tocou sua pele e jurou sentir frio, como pedra recém-cavada. Cada detalhe era exagerado, cada sensação virava prova de bruxaria. O que poderia ter sido estudo virou espetáculo. O homem era cobaia sem escolha, bicho de feira exposto em praça pública. O impossível não era tratado com cuidado, mas com histeria. Alguns cogitaram catalepsia, estado de sono profundo que simula a morte, mas 100 anos, nem o mais crédulo aceitava. Outros mencionaram coma, mas não havia vocabulário médico suficiente para sustentar a tese. Tudo soava frágil, inventado, ridículo. Era mais fácil acreditar em feitiçaria do que em ciência mal formulada. Porque a ciência, sem provas, perde força. E o medo, sem provas, sempre vence. O paradoxo era cruel. Se tentavam analisá-lo, já o condenavam. Porque a simples ideia de estudá-lo era vista como flertar com o proibido. O saber, nesse caso, se confundia com heresia. O médico que ousasse defender o dorminhoco era acusado de cúmplice. Não havia espaço para racionalidade. A ciência nasceu morta naquele tribunal improvisado. O veredito já era religioso. Bruxaria. Alguns relatos contam que um alquimista tentou defendê-lo. Argumentou que o corpo poderia ter entrado em estado de suspensão natural, preservado pelo frio das pedras e pela lentidão da respiração. Foi vaiado. Chamaram-no de servo do diabo. O povo não queria explicações plausíveis, queria narrativas inflamadas. A multidão prefere sempre a chama ao raciocínio. E o fogo da fogueira era mais convincente que qualquer tese. E há uma ironia nisso, porque séculos depois, falaríamos de criogenia, de experimentos para preservar corpos em baixas temperaturas, de ciência tentando vencer o tempo. O dorminhoco seria tratado como paciente, não como herege. Mas no século errado, acordou no laboratório da superstição. E nesse laboratório, toda experiência termina com corda, não com diagnóstico. Até mesmo os sinais naturais foram distorcidos. O crescimento da barba, que poderia ser explicado por funções biológicas lentas, virou sinal de pacto demoníaco. A pele sem rugas, talvez resultado de repouso prolongado, foi vista como afronta ao envelhecimento divino. Cada detalhe banal se tornou sobrenatural pela lente do medo. O impossível não precisava de explicação, precisava de condenação. O mais curioso é que a curiosidade popular era real. As pessoas queriam saber o que ele sonhara, o que lembrava, como era possível, mas a resposta nunca importava, porque qualquer palavra sua seria torcida em prova de culpa. O silêncio, por sua vez, seria ainda pior. Ele estava preso em um dilema perfeito. Falar ou calar levava ao mesmo destino. O tribunal improvisado logo proibiu mais exames. Declararam que estudá-lo era tentar competir com Deus. A ciência, já frágil, foi chutada para fora da sala. E o homem foi entregue de volta à interpretação religiosa. Era herege, era bruxo, era aberração. Não havia mais espaço para debate. A corda era mais simples que a lógica. E a simplicidade, em épocas medrosas, sempre vence. A ironia cruel é que sua existência poderia ter adiantado séculos de descobertas. Poderia ter inspirado avanços sobre sono, corpo humano, biologia. Mas o medo sufocou a ciência antes que ela nascesse. E o homem, que poderia ser chave para o futuro, virou apenas peso morto do passado. O conhecimento foi substituído pelo espetáculo. E o espetáculo exigia sangue. Alguns testemunhos descrevem olhares de fascínio escondido. Pessoas que, em silêncio, desejavam saber a verdade. Mas o silêncio era necessário. Qualquer curiosidade era suspeita. O povo preferia ignorar a ciência porque ela não dava catarse. A morte, sim, dava. Explicações não unem multidões, mas execuções, sim. O homem foi reduzido a show macabro para alimentar estômagos vazios de sentido. E assim, o impossível deixou de ser mistério e virou ameaça. O corpo dele não era visto como milagre, mas como afronta. Não importava se havia lógica, não importava se havia acaso. A verdade nunca é suficiente quando a mentira é mais emocionante. E a mentira, aqui, era simples. Ele era criatura. E criaturas não merecem exame, merecem punição.
No fundo, a ciência não falhou apenas por ignorância. Falhou porque não convinha. Admitir que um homem pudesse sobreviver 100 anos dormindo era abrir portas perigosas. Se isso fosse possível, o que mais seria? E ninguém queria viver num mundo onde exceções quebravam regras. Então, a ciência foi enterrada de propósito. E o dorminhoco junto com ela. O mais cruel é que, ao ser chamado de milagre sombrio, ele carregava uma condenação dupla. Porque o impossível, quando não explicado, nunca é neutro. Ele não foi estudado, foi acusado. Não foi tratado como homem, mas como prova viva de que a ordem precisava ser reafirmada. E reafirmar a ordem significava sua morte. Ele não era mais corpo, era a ameaça à lógica de todos. E quando a ciência recuou, o campo ficou livre para a religião ditar o espetáculo. A partir dali, cada gesto, cada respiração, cada olhar dele seria traduzido como sinal do demônio. E o próximo passo da tragédia já estava preparado. O despertar em meio ao povo, transformado não em curiosidade, mas em show. E é exatamente isso que vamos ver na próxima parte. Ele não despertou em um leito acolhedor, cercado de silêncio e velas. Acordou em praça pública, rodeado por olhos famintos e bocas prontas para gritar. Seu primeiro bocejo, depois de 100 anos, foi recebido não com espanto respeitoso, mas com gargalhadas, cuspes e dedos apontados. Era como se tivesse se tornado espetáculo sem ensaio. O palco já estava armado, a multidão já tinha bilhete, e ele não sabia sequer a sua fala. Acordar no século errado é como chegar atrasado a uma festa onde já apagaram as velas, comeram o bolo e começaram a fofocar sobre você. Ele abriu os olhos e percebeu que era o assunto principal, mas ninguém queria sua versão. O povo não via homem, via aberração. A cada movimento dele, a multidão reagia como plateia excitada. Se coçava a barba, riam. Se respirava fundo, gritavam. Sua vida virou comédia cruel. Não havia espaço para surpresa genuína. O mito de 100 anos havia sido alimentado com medo e superstição. E quando finalmente andou entre eles, o choque se transformou em histeria coletiva. Uns fugiram acreditando estar diante do próprio anticristo. Outros o cercaram como se fosse fera de circo. Crianças choravam, velhos rezavam, e todos esperavam apenas uma coisa: o espetáculo da condenação. O mais triste é que ele não entendia nada. Perguntava em que ano estavam. Falava de reis já mortos, de moedas que ninguém reconhecia. Cada palavra sua, ao invés de gerar compaixão, reforçava a ideia de que ele era estranho demais para ser humano. Era como ouvir alguém falando em língua morta. A plateia não escutava, interpretava, e toda interpretação levava ao mesmo veredito. A barba longa, que arrastava pelo chão, virou símbolo grotesco. As roupas antigas, desbotadas pelo tempo, eram vistas como fantasia demoníaca. O corpo intacto era lido como pacto. Ele era condenado pela estética, não pelos atos. Ninguém queria provas, queriam símbolos. E símbolos, quando alimentam o medo coletivo, valem mais que qualquer verdade. Um cronista da época escreveu: "Nunca vi olhos tão assustados quanto os do próprio réu." E isso talvez resuma tudo. Ele, que deveria assustar, era o mais aterrorizado. Estava preso no meio de um pesadelo ao contrário. Todos ao redor acreditavam que ele era monstro, quando o único que tremia era ele. Mas o medo, na multidão, sempre se disfarça de fúria. E essa fúria já se armava contra ele. A ironia é que ele poderia ter sido acolhido. Bastava um pouco de empatia, uma pergunta honesta, uma tentativa de compreender. Mas a humanidade não gosta de lidar com o que foge ao normal. Preferimos esmagar o estranho do que abraçá-lo. O dorminhoco, ao acordar, foi tratado como intruso. E intrusos não ganham hospedagem, ganham julgamento sumário. E o julgamento começou ali mesmo, sem tribunal. O povo o acusava em coro, apontando-o como sinal de desgraças recentes. Foi ele quem trouxe a peste, gritavam. Foi ele quem roubou a chuva das colheitas, berravam outros. Não importava que estivesse deitado durante tudo isso. Acordar foi suficiente para virar culpado retroativo de cada desgraça. O erro não estava no mundo. Estava nele. Esse despertar público mostrou a crueldade do tempo. Porque durante 100 anos, ele fora lenda. E lendas são seguras enquanto não se movem.
O erro foi levantar-se. Porque quando o mito ganha corpo, o povo exige desfecho. Não havia como continuar vivendo como espetáculo ambulante. A multidão queria catarse, e a catarse, na Idade Média, era sempre regada a sangue. O mais cruel é que sua primeira visão de mundo foi a mesma que seria a última. Olhou para as torres da cidade, para as pedras da praça, para os rostos deformados pelo ódio. Era como renascer apenas para morrer. 100 anos de sono, 1 minuto de vida. O tempo foi piadista demais com ele. Acordar não era bênção, era sentença. Alguns poucos olharam para ele com compaixão. Uma mulher, dizem, tentou oferecer-lhe água. Foi empurrada de lado. A bondade não tinha espaço em meio à histeria. Porque em multidões, a compaixão é engolida pelo grito mais alto. O homem acordava sem saber que já estava sozinho, mesmo cercado de gente. A multidão nunca abraça, a multidão apenas consome. E ele, confuso, ainda tentou falar de sonhos, contou fragmentos, imagens que vira durante o sono. Ninguém ouviu como revelação, mas como confissão. Se falava de rios, diziam que era feitiço de enchentes. Se falava de fogo, diziam que chamava o diabo. Até seus sonhos viraram provas contra ele. E não havia como sonhar inocentemente em um mundo faminto por monstros. No fundo, seu erro foi despertar errado. No lugar errado, na hora errada, diante do público errado. Porque talvez, em outro tempo, seria estudado, protegido, até reverenciado. Mas ali, naquele século de fome, peste e medo, não havia espaço para milagres. Só para bodes expiatórios. E ele se encaixava perfeitamente nesse papel. Acordar errado é pior do que nunca acordar. E assim, sua vida voltou a ser decidida pela coletividade. Não era mais homem, mas metáfora ambulante. Representava todos os medos, todos os pecados, todas as culpas. E como toda metáfora perigosa, precisava ser encerrada com espetáculo. A forca já não era possibilidade, era inevitabilidade. E a próxima cena seria ainda mais sombria. O julgamento oficial, que não julgava, mas executava. Ele foi levado não para um tribunal de justiça, mas para um teatro. A sala cheirava a mofo, velas derretidas e suor de curiosos. O juiz já estava sentado, com expressão que misturava tédio e pressa. Não havia suspense. Todos sabiam o veredito. O julgamento era só uma peça encenada para legitimar a corda que já estava pronta. A multidão lotava o espaço como quem espera o terceiro ato de uma comédia macabra. As perguntas foram tão absurdas quanto as acusações. Por que dormiu tanto tempo? Exigiram. Ele, confuso, não soube responder. Como poderia? Nem ele entendia. O que sonhou? Perguntaram em seguida. Quando tentou falar, transformaram seus sonhos em provas. O silêncio, no entanto, teria sido ainda pior. Não havia resposta possível. O interrogatório era cilada montada para que qualquer frase fosse culpa. Os juízes não buscavam a verdade, buscavam o espetáculo. Anotavam palavras desconexas, riam entre si e repetiam frases para inflamar o povo. Era menos julgamento e mais apresentação teatral. O réu era figurante de sua própria tragédia. A plateia, sedenta, aplaudia cada acusação como se fosse piada. E o homem, cada vez mais perdido, parecia criança chamada a se defender em língua que não entendia. A defesa inexistia. Não havia advogado, não havia testemunhas, não havia compaixão. Só acusações enfileiradas, construídas sobre lendas acumuladas por séculos. O tribunal não queria escutar. Queria encerrar. O processo já tinha sentença antes da primeira palavra. E ele, inocente ou não, jamais teria chance. Porque em épocas famintas por culpados, qualquer silêncio é interpretado como confissão. Alguns relatos contam que o juiz sequer olhava nos olhos do dorminhoco. Preferia encarar a multidão, alimentando o espetáculo. Cada frase era ensaiada como monólogo. Este homem ousou zombar do tempo, gritava para arrancar aplausos. O réu era pano de fundo, não protagonista. O verdadeiro ator principal era o juiz, sedento por prestígio político. O julgamento era vaidade em toga suja. O povo, é claro, adorava. Cada palavra inflamada virava combustível para a histeria. Era como assistir uma peça de moralidade em que o vilão já entra morto no roteiro. Ninguém queria final alternativo. A multidão não suporta surpresas quando o ódio já foi nutrido.
O veredito precisava ser unânime, previsível, satisfatório. A corda não era apenas punição, era catarse coletiva. E como sempre acontece, os mais pobres gritavam mais alto, porque nada dá mais prazer ao faminto do que assistir à desgraça de alguém que parece ter escapado da mesma fome. O dorminhoco era visto como privilegiado que saltou a fila da dor. Não importava que não tivesse escolha. Sua própria existência era afronta. E afrontas, no teatro da moralidade, são sempre punidas com sangue. O mais grotesco foi a leitura dos crimes. Diziam que ele zombara do tempo, que insultara os mortos, que trouxera pestes em seu despertar. Cada acusação era mais absurda que a anterior, mas a lógica não importava. O tribunal não buscava coerência, mas emoção. E a emoção, naquela noite, era ódio. Não havia maior combustível para manter a plateia unida. E quando o homem tentou dizer, "Não escolhi dormir", o riso tomou conta da sala. Gargalhadas ecoaram como marteladas de ferro, porque a verdade nunca vence quando a mentira já foi aplaudida. A frase dele soou fraca, infantil, ridícula diante da multidão excitada. A defesa, que poderia ser simples, foi esmagada pelo sarcasmo coletivo. O silêncio posterior foi mais pesado que qualquer grito. A ironia é que o julgamento parecia democracia. Todos tinham voz, todos opinavam, todos gritavam, mas no fundo era a tirania do coro. A voz dele não valia nada, porque a multidão já tinha decidido. Era como tentar apagar incêndio com uma gota d'água. O processo inteiro foi armação. O que estava em jogo não era a verdade, mas a manutenção do espetáculo. Alguns monges anotaram cada detalhe, não como registro jurídico, mas como sermão futuro. Usariam sua condenação para ensinar sobre preguiça, orgulho e heresia. O homem, mesmo morto, continuaria sendo ferramenta de manipulação. Não era apenas condenado à forca, era condenado à eternidade como exemplo negativo. Sua história não morreria com ele, mas seria moldada ao gosto de quem o matou. E aqui está o detalhe mais cruel. No julgamento, ele não foi sequer tratado como humano. Era coisa, objeto, fábula viva. A multidão o via como encarnação de pecados, não como indivíduo. Ele havia perdido a condição de pessoa. E quando alguém perde a condição de pessoa, não há defesa que baste. A corda já está amarrada no pescoço antes mesmo do nó apertar. Quando o juiz finalmente ergueu a mão e declarou a sentença, o grito coletivo ecoou como trovão. Não foi surpresa, não foi choque, foi alívio. O espetáculo precisava de fim, e o fim foi escrito em corda. "Enforcamento!" bradaram. A palavra soou mais como coro de vitória do que decisão judicial. O réu se calou. Talvez no fundo, já esperasse aquilo desde o primeiro olhar da multidão. O julgamento, que deveria durar horas, foi resolvido em minutos. Porque a pressa era maior que a justiça. E o veredito não era apenas matar um homem, era preservar o mito. Executá-lo era encerrar uma história que poderia escapar do controle. O tribunal não julgava crime, julgava narrativa. E narrativas sempre terminam onde o público quer. E o público queria sangue. E assim, sem defesa, sem voz, sem escolha, o dorminhoco foi arrastado da sala para a praça. A multidão já aguardava, fervendo como caldeirão. O julgamento havia terminado, mas o espetáculo estava apenas começando. E no próximo ato, quem tomaria a palavra seria a própria igreja, que veria no corpo intacto dele não um mistério, mas uma afronta sagrada. Quando os sinos da igreja tocaram, não foi para anunciar compaixão, mas para selar a condenação. O homem que dormira 100 anos foi declarado inimigo da fé, não porque tivesse blasfemado, mas porque sua própria existência era considerada uma afronta. Viver sem envelhecer era zombar da ressurreição. E zombar da ressurreição era usurpar o único milagre que deveria pertencer a Cristo. Os monges o cercaram, crucifixos erguidos como lanças. Aspergiram água benta sobre sua barba longa, como se cada fio fosse ninho de serpentes. Ele, ainda confuso, não entendeu. Tentava falar, mas cada palavra era abafada por salmos entoados em coro. Era menos oração, mais exorcismo. A igreja não via homem, via demônio desperto. E demônios, segundo a lógica da época, não se debatiam em tribunais, se queimavam.
A teologia não deixava brechas. Se dormiu tanto tempo, era porque zombava de Deus. Se acordou intacto, era porque pactuara com forças obscuras. Se respirava, era porque roubava o fôlego do sagrado. Cada argumento era círculo vicioso. Não havia saída possível. A religião transformava seu corpo em prova de pecado. Até sua vitalidade era lida como acusação. Pregadores inflamados usaram sua imagem como ilustração viva. Eis aqui o servo das trevas, que desafia o Criador e debocha do tempo divino, berravam. O povo, extasiado, se arrepiava. Porque ouvir sobre o mal é uma coisa. Ver o mal diante dos olhos é experiência rara. Ele virou catecismo ambulante, um sermão encarnado. A forca não seria apenas punição, seria sacramento. E havia ainda a questão da inveja. Porque se a fé exigia sacrifício, suor e lágrimas, o dorminhoco parecia ter alcançado juventude sem esforço. Isso irritava os religiosos mais do que qualquer suposta heresia. Ele era a lembrança incômoda de que o sofrimento nem sempre é universal. E numa religião baseada na dor como purificação, existir sem dor é o maior pecado. As crônicas descrevem procissões feitas em torno dele, como se fosse relíquia macabra. Velas, salmos, símbolos sagrados, tudo para cercar o amaldiçoado. E quanto mais exagerado o ritual, mais o povo acreditava que a ameaça era real. A religião transformava a superstição em espetáculo. O corpo dele, que poderia ser estudado, foi transformado em palco litúrgico. Não era mais julgamento, era missa de condenação. A ironia cruel é que, mesmo sem ter dito uma palavra contra a fé, foi acusado de herege. Sua culpa não estava no que pregava, mas no que representava. Era heresia viva, ainda que silenciosa. E heresia viva não podia permanecer. A morte seria a purificação, a forma de devolver à ordem divina o equilíbrio supostamente quebrado. O enforcamento se tornava não só necessário, mas sagrado. E havia uma pressa doentia nisso. Porque enquanto respirava, era ameaça. Cada segundo vivo era ofensa ao dogma. A multidão queria vê-lo morto não só por ódio, mas por medo de que continuasse desafiando a fé com sua simples presença. Era como se o tempo todo ele estivesse pregando sem falar. Cada batida de seu coração era interpretada como sermão contra o cristianismo. Até seus sonhos viraram alvo. Os religiosos o pressionaram a contar o que vira em 100 anos de sono. Ele balbuciou imagens sem sentido. Rios, fogo, vozes distantes. Bastou isso para confirmarem que eram visões demoníacas. A imaginação dele foi sequestrada como prova de pacto. Não importava se eram apenas ecos da mente. A religião sempre sabe torcer qualquer detalhe em favor da condenação. O mais grotesco foi quando alguns clérigos começaram a discutir se deveriam queimá-lo vivo em vez de enforcá-lo, porque a corda, segundo eles, era castigo de homens, mas o fogo era castigo divino. E para alguém que zombara de Deus, talvez fosse necessário o calor das chamas para devolver ordem ao cosmos. Discutiam seu fim como quem escolhe tempero em banquete. Mas a decisão final foi pragmática. O fogo era caro, exigia lenha em excesso. A corda era mais barata e rápida. E assim, em meio a justificativas teológicas, prevaleceu a economia. Sua morte seria simples, mas não menos simbólica. O carrasco faria o trabalho que padres não ousavam sujar as mãos. No fim, todos ficariam satisfeitos. A fé restaurada, o povo entretido, a lenda encerrada. E aqui mora outra ironia. A igreja, que se dizia guardiã da eternidade, temia o tempo mais do que qualquer outro. E ver um homem intacto após 100 anos era prova de que talvez não controlassem nada. Executá-lo era esconder o desconforto. Porque a fé, quando ameaçada, prefere destruir a dúvida em vez de enfrentá-la. Ele era dúvida viva. E dúvidas para religiosos precisam ser enforcadas. A cena se desenhava como espetáculo ritual. O cadafalso seria altar, a corda seria cruz, o corpo seria oferenda. Não havia diferença entre religião e execução. Ambas serviam para reforçar poder. E o homem, que nada tinha pregado, virava involuntariamente mártir de uma fé que nunca escolheu desafiar. A ironia é que, ao matá-lo, a igreja lhe dava o estatuto que mais temia, o de mito eterno. E assim, a multidão já se organizava para o ato final. Padres afiaram palavras, o carrasco afiou a corda,
e o povo afiou o olhar. A fé tinha fome de espetáculo, e espetáculo exige sangue. O dorminhoco não era mais homem, era liturgia. E seu destino estava selado não só pela corda, mas pela cruz que o condenara sem que dissesse uma palavra. E na próxima parte, veremos como, além da religião, a política também entrou em cena. Porque nenhum governante perderia a chance de transformar um enforcamento em propaganda. A morte dele não seria apenas purificação divina, seria estratégia de poder. Os governantes não demoraram a perceber. Aquela execução era presente dos céus, ou do inferno. O povo estava faminto, revoltado, cansado de impostos e guerras intermináveis. O que poderia acalmar uma multidão tão instável? Um espetáculo. E que espetáculo melhor do que o enforcamento do homem que dormira 100 anos? Transformar sua morte em entretenimento era a jogada perfeita para desviar atenções da miséria coletiva. O rei, dizem, nunca se interessou pelo caso em si, mas seus conselheiros cochicharam. Majestade, esse homem pode ser útil. Não como aliado, mas como bode expiatório. A execução seria interpretada como ato de justiça, prova de que a coroa protegida o povo do mal. Enquanto a fome corroía estômagos, os governantes ofereciam um banquete diferente. A visão de um corpo pendurado na praça. Sangue como pão, espetáculo como vinho. Política e religião se encontraram ali como amantes clandestinos. A igreja oferecia a justificativa. Herege, blasfemo, zombador de Deus. O governo oferecia o palco, a forca erguida em praça pública. Juntos costuraram uma narrativa irresistível. Não importava se verdadeira, importava-se convincente. O povo não recebia pão, mas recebia distração. E distração, no século da fome, valia mais que trigo. Os cronistas descrevem banners erguidos, trombetas soando, guardas marchando como se fosse dia de festa. Mas não era coroação, não era vitória militar. Era a morte de um homem transformada em carnaval macabro. O carrasco foi tratado como ator principal, e até ensaios ocorreram na noite anterior. O espetáculo não podia falhar. O público precisava rir, chorar e aplaudir no momento certo. A política, como sempre, soube capitalizar o medo. Vejam como punimos os que zombam do tempo e de Deus, anunciavam. Mas a mensagem real era outra. Vejam como ainda controlamos vocês. A execução não era só castigo, era lembrete. Lembrete de que ninguém escapa da ordem, nem dormindo, nem acordando. A morte dele não era sobre ele, era sobre todos que assistiam. E o povo, manipulado, engoliu a encenação. Porque em épocas de miséria, qualquer espetáculo é alívio. Riam, gritavam, bebiam vinho barato enquanto esperavam a corda apertar. O homem que dormira 100 anos agora servia de anestesia social. Esqueciam a fome, esqueciam os impostos, esqueciam a opressão. Acordar para morrer era detalhe. O importante era que por uma tarde, a praça se tornava teatro. O rei, dizem, nem sequer compareceu. Observou de longe, satisfeito por ter distraído a população sem gastar um centavo com pão ou guerra. A política, afinal, sempre preferiu gastar corda a gastar ouro. E o povo, obediente, caiu no truque. Não havia rebelião quando havia espetáculo. O dorminhoco, sem saber, salvava um reino que jamais o aceitaria. E há uma ironia que não podemos ignorar. O homem dormiu 100 anos para escapar da perseguição. E ao acordar, virou ferramenta do mesmo poder que tentou evitar. Sua vida foi engolida pelo jogo de tronos que nunca pediu para jogar. Dormir era fuga. Acordar foi cair direto na boca dos lobos. Não havia como vencer. O tempo é inimigo que sempre aposta todas as fichas. Os discursos oficiais ecoaram como hinos. A execução devolverá paz à cidade. A morte do herético encerrará o ciclo da peste. Palavras vazias, mas que acalmavam corações. A política é especialista em transformar coincidências em profecias. Acordar de um sono prolongado virou justificativa para resolver todos os problemas. E, ironicamente, não resolveu nenhum, mas distraiu. E distrair é o suficiente para governar. O mais grotesco é que a multidão saiu da praça satisfeita, acreditando que tinham presenciado justiça. Não era justiça, era propaganda. Um cartaz vivo sendo rasgado em praça pública para manter a ilusão de controle. O dorminhoco, que nada tinha feito, se tornou inimigo perfeito.
E inimigos perfeitos sempre rendem votos, aplausos e poder. A política sabe que o povo ama vilões mais do que heróis. Heróis decepcionam, vilões são inesgotáveis. O Dorminhoco, sem esforço, encarnava o vilão que todos queriam odiar. Sua morte alimentaria discursos por décadas. Lembrem-se do homem que dormiu 100 anos e zombou de nós. Gritariam em púlpitos e palácios. E o mito, convenientemente, seria sempre útil. Até mesmo morto, ele trabalhava para o sistema. É fascinante como o espetáculo substituiu o pão. O povo não encheu o estômago, mas encheu o coração de ódio. E ódio, infelizmente, alimenta. Alimenta revoltas contidas, sustenta governos, fortalece religiões. O Dorminhoco virou sacrifício simbólico para que a ordem continuasse. Não era mais corpo, era propaganda. Não era mais homem, era cartaz. E ele talvez tenha entendido no último momento. Ao ver os olhos da multidão, não encontrou apenas fúria religiosa, mas também fome política. Era mais do que ódio, era cálculo. Sua morte não era pessoal, era institucional. Era a engrenagem de um sistema que sempre escolhe quem deve cair para que o resto permaneça de pé. Ele acordou como homem, mas morreria como combustível. E assim, quando os sinos tocaram novamente, não foi só fé que vibrou, foi poder. Religião e política, unidas como carrascos de toga e mitra, tinham encontrado no Dorminhoco a desculpa perfeita. E na próxima parte, veremos como essa encenação cruel foi recebida pelo próprio condenado, que na véspera da execução tentou escapar de forma desesperada, dormindo outra vez. Na noite anterior à execução, ele pediu apenas uma coisa: dormir. Não pediu água, não pediu pão, não pediu perdão. Pediu sono. Talvez acreditasse que se tivesse conseguido atravessar um século adormecido, poderia escapar novamente. O cárcere não tinha janelas, mas tinha silêncio. E ele fechou os olhos como quem tenta negociar com o tempo. Era sua última fuga, sua última aposta contra o destino. Mas o corpo não obedeceu. Ironia cruel. Quem dormiu demais quando não devia, agora não conseguia dormir nem por minutos. Virou insone. Revirava-se no chão frio, suando como criança febril. O sono que antes o havia protegido se tornara inimigo. Cada piscar era vazio, cada tentativa, fracasso. O tempo, rindo, parecia lhe dizer: agora você vai sentir cada segundo que roubou de mim. Os guardas observaram com desdém. Um deles comentou: até para dormir ele nos engana. Finja que fecha os olhos, mas não consegue. E riram. Aquele homem, que fora visto como símbolo de preguiça e feitiçaria, agora era apenas corpo exausto, incapaz de encontrar repouso. Dormir virou luxo que não lhe pertencia. Acordar era tortura. A ironia era perfeita demais para passar despercebida. Alguns dizem que tentou rezar, mas suas palavras eram confusas, vindas de um século esquecido. Rezava a santos que já não existiam, pedia clemência a reis já mortos. As orações, em vez de consolo, soavam como delírio. Os guardas zombavam. Nem Deus entende a língua desse maldito. No fundo, ele rezava não para a salvação, mas para o sono. Queria apenas apagar, fugir, sumir de novo no vazio. O medo do dia seguinte corroía sua mente. Sonhara por 100 anos, mas agora estava condenado à vigília mais cruel. Cada passo dos guardas no corredor soava como contagem regressiva. Cada badalar de sino era martelada no caixão que ainda não tinha. Dormir seria esquecer, mas esquecer era impossível. O tempo, que o poupara antes, agora o torturava em gotas lentas. Alguns cronistas afirmam que falou sozinho, como se conversasse com o próprio sono. Pedia: volta, me leva, não quero estar acordado amanhã. Suas palavras ecoavam como lamento infantil. O carcereiro relatou que nunca vira homem tão desesperado por algo tão banal. E ainda assim, o sono não veio. O dom que antes lhe fora dado como maldição, agora lhe era negado como castigo. O corpo se deteriorava em horas. Olhos vermelhos, respiração acelerada, pele fria. Não parecia o mesmo homem intacto de dias antes. Era como se a insônia estivesse cobrando, em uma noite, tudo o que ele havia escapado em 100 anos. O tempo, paciente, estava se vingando com juros. Não havia feitiço, não havia pacto. Apenas a conta atrasada sendo paga em agonia.
A ironia é que pela primeira vez em séculos, ele sentiu a dor comum. Não a dor física, mas a vigília compartilhada por todos. Porque enquanto o mundo envelhecia, chorava e trabalhava, ele dormia. Agora, em uma noite, sentia o peso de gerações inteiras. O corpo cansado era só reflexo de uma alma esmagada pela percepção de que não havia mais fuga. Acordar era destino, e destino não se nega. Em dado momento, tentou bater a cabeça contra a parede, como quem busca inconsciência à força. Mas os guardas o seguraram, rindo. Não permitiriam que escapasse do espetáculo. A morte precisava acontecer no palco, diante da multidão. O sono não lhe seria permitido, nem mesmo como desmaio. Era prisioneiro não apenas das grades, mas da expectativa coletiva. Sua vida não lhe pertencia mais. Alguns dizem que implorou para beber vinho, na esperança de apagar-se. Negaram-lhe. Não desperdiçaremos vinho com o maldito, zombaram. Ofereceram água suja, apenas para prolongar a humilhação. Ele bebeu. O líquido gelado não trouxe esquecimento, apenas estômago revirado. O desespero só cresceu. Quanto mais lutava, mais acordado ficava. Era como se os próprios olhos tivessem sido costurados à vigília. E há nisso um simbolismo cruel, porque ele que simbolizava o sono eterno, agora era forçado a vigiar cada detalhe de sua ruína. Não havia misericórdia em lhe dar descanso. Precisava sentir, minuto a minuto, a aproximação da corda. O tempo não o perdoava mais. Onde antes o poupava, agora o devorava. Era como se 100 anos de sono cobrassem cada segundo desperdiçado. O mais terrível foi quando percebeu que não sonharia mais. O sono para ele sempre fora ponte para outro lugar. Mas agora, até a ponte fora destruída. Não havia fuga para o vazio. Só restava encarar a realidade nua, cruel, sem véu. Acordar, enfim, era sua prisão definitiva. Pela primeira vez, compreendeu que estar desperto pode ser pior que estar morto. Na madrugada, finalmente se calou. Não porque dormiu, mas porque desistiu de lutar. Sentou-se no canto da cela, olhos abertos, fixos, como quem aceita o inevitável. Os guardas disseram que nunca viram um olhar tão vazio. Não era medo, não era fúria. Era resignação. O homem que dormira 100 anos agora entendia que acordar era sentença maior do que qualquer corda. E assim, quando o sol nasceu, ele já estava desperto, pronto para morrer. Não havia descanso, não havia consolo, não havia fuga. Acordar tinha se tornado sua última prisão. E a praça já o aguardava, fervendo como caldeirão. O espetáculo estava preparado, e seu corpo insone seria oferecido como banquete. A próxima cena não seria silêncio, seria gargalhada coletiva. Na manhã da execução, a praça parecia mais festa que funeral. Barracas foram montadas, vinho barato era vendido em jarros, pães amanhecidos circulavam como se fossem iguarias. O povo não se reunia por compaixão, mas por diversão. A corda era só detalhe, o espetáculo era a desgraça alheia. E o dorminhoco, acorrentado, era a atração principal do teatro grotesco. As crianças corriam entre as pernas dos adultos, rindo, sem entender que assistiriam a uma morte real. Para elas, parecia circo, e talvez fosse. O carrasco era palhaço. O juiz era apresentador. O condenado era monstro exibido. A execução virou parque temático do medo, onde a diversão custava apenas uma vida. Era mais fácil sorrir do que encarar a fome e a miséria. Alguns chegaram cedo só para garantir os melhores lugares, como quem disputa a primeira fila de espetáculo popular. Trouxeram bancos, trouxeram cestas, trouxeram cânticos. A praça cheirava a suor, vinho e expectativa. O riso começava antes mesmo do carrasco tocar a corda. Gargalhavam das roupas antigas do condenado, zombavam de sua barba arrastando no chão. Aquele corpo era piada ambulante. E ele, parado, olhava tudo com olhos vazios. Não entendia como, depois de 100 anos de sono, sua primeira plateia era de risos. Cada gargalhada era punhal invisível. Dormira demais, e agora acordava no século em que a morte havia virado comédia. Não havia respeito, não havia silêncio. Apenas zombaria. Era como se todos quisessem devorá-lo com escárnio, antes da própria corda. Os vendedores gritavam ofertas, pão e morte por 2 dinheiros, vinho e execução, combo perfeito. A tragédia virara comércio.
Sua vida estava à venda em cada gole, em cada mordida. A multidão não o via como pessoa, mas como produto. E produtos não inspiram compaixão, apenas consumo. O espetáculo da morte era mercadoria barata, mas rendia lucro rápido. O mais grotesco é que a gargalhada era contagiosa. Mesmo os que chegavam sérios logo se rendiam ao riso coletivo. Porque na multidão, rir é mais fácil que pensar. Cada piada sobre o dorminhoco reforçava a ideia de que não era humano, mas caricatura. E caricaturas não merecem lágrimas. Merecem aplausos quando caem. Alguns começaram a inventar músicas zombeteiras, versos improvisados sobre o homem que dormira demais. Cantavam como se fosse carnaval medieval. O condenado, que só queria desaparecer, virou refrão. Sua história distorcida ecoava em rimas toscas, carregadas de sarcasmo. A morte era anunciada como espetáculo musical, e a praça dançava sobre seu destino. E há nisso uma verdade cruel. Nada é mais perigoso do que quando a tragédia vira piada, porque rir desumaniza. O riso mata antes da corda. O dorminhoco já não era visto como vítima, mas como piada ambulante. Morreu primeiro na gargalhada, depois no cadafalso. Sua execução começou muito antes do Carrasco puxar a alavanca. Os cronistas descrevem que o próprio Carrasco sorria. Talvez por nervosismo, talvez por prazer. Ajustava a corda como quem ajeita violão antes de tocar. O povo aplaudia cada gesto, como se fosse artista ensaiando. A execução era concerto, e cada aplauso era batida de tambor anunciando o fim. O homem, imóvel, era apenas nota desafinada em música cruel. Até os padres, que deveriam manter solenidade, não escaparam. Alguns riam discretamente, outros faziam trocadilhos sobre sono e morte. O altar da fé virou palco de sarcasmo. A religião, que deveria chorar o pecado, ria junto da multidão. O espetáculo era tão completo que até os santos em vitrais pareciam observar em silêncio cúmplice. O mais trágico é que o condenado começou a acreditar no riso. Olhava para si e não se via mais como homem. Sentia-se caricatura, piada, desajuste. A zombaria coletiva corroeu sua última réstia de dignidade. Não era mais vítima. Era palhaço trágico. O riso foi sua primeira execução. A corda seria apenas formalidade. E ainda assim, havia olhos que choravam em silêncio. Alguns poucos, escondidos, não riram. Mas não ousaram falar. Porque a multidão devora a compaixão como devora pão velho. Qualquer gesto de piedade seria ridicularizado. Era mais seguro rir com todos do que sofrer sozinho. A crueldade é sempre coletiva, a bondade, solitária. O condenado finalmente soltou uma risada amarga. Não porque achasse graça, mas porque o riso era a única resposta possível. Rir de si mesmo antes que os outros o devorassem. Foi som curto, quase sussurro, mas ecoou como confissão. A multidão vibrou. Para eles, aquela risada era prova de culpa. Aceitação do destino. Para ele, era apenas último gesto de ironia. E assim, o espetáculo estava no auge. O povo ria, bebia, cantava, zombava. O homem que dormira 100 anos não seria apenas enforcado. Seria lembrado como piada coletiva. A praça estava saciada antes mesmo da execução. E a próxima cena seria ainda mais cruel. O Carrasco, impaciente, encerrando o espetáculo com um puxão rápido de corda. O Carrasco entrou em cena como quem já estava atrasado para outro compromisso. Nem solenidade, nem pausa dramática. Apenas impaciência. Ajustava a corda como açougueiro que afia a faca, sem pressa de teatralizar. Para ele, não era mito, não era espetáculo, não era herege. Era apenas mais um corpo para pendurar. A multidão queria drama. O Carrasco queria terminar logo e voltar para o vinho. Seu rosto, coberto por pano grosseiro, escondia qualquer expressão. Mas os movimentos eram claros. Cada gesto seco, cada nó apertado, denunciava pressa. Alguns dizem que ele resmungava baixinho. Vamos acabar com isso logo. A multidão, que esperava discurso inflamado, ficou surpresa com a frieza. Mas logo entendeu que, para o Carrasco, não havia lenda. Havia apenas salário. O condenado tentou falar uma última vez. Perguntou em que ano estavam, pediu notícias de reis já mortos, mencionou guerras que ninguém lembrava. O Carrasco o ignorou. Para ele, não fazia diferença se havia dormido 100 anos ou 100 minutos. O trabalho era o mesmo. Ajustar corda, puxar alavanca,
encerrar espetáculo. O mito, para ele, era só mais peso a ser descartado. O mais cruel é que essa pressa arrancou risadas. A plateia, que esperava frases épicas, viu apenas eficiência. Até o carrasco se cansa desse dorminhoco, zombavam. A execução virou piada dupla, do condenado e de seu executor apressado. A pressa banalizou a tragédia, transformando a morte em rotina mecânica. O carrasco não matava um homem, fechava expediente. Alguns cronistas descrevem que ele chegou a empurrar o condenado sem cerimônia, quase derrubando-o antes da hora. Não havia compaixão, mas também não havia ódio, apenas indiferença. E a indiferença, naquele momento, doía mais do que o riso. Porque ser odiado ainda é ser notado. Mas ser tratado como peso morto é ser apagado antes mesmo do nó apertar. O povo, claro, transformou até isso em espetáculo. A pressa do carrasco foi recebida como piada improvisada. Gargalhavam como se fosse ator improvisando falas. Cada tropeço, cada gesto brusco, virava entretenimento. A execução, em vez de ritual solene, virou stand-up medieval. O condenado, imóvel, era personagem principal de um teatro sem roteiro. E há uma ironia nisso. Porque enquanto todos esperavam catarse, o carrasco ofereceu burocracia. Não havia hinos, não havia discurso, apenas corda e nó. Era como se dissesse: vocês inventaram a lenda, mas eu só mato homens. E naquele instante, o mito de 100 anos foi reduzido a mais um cadáver no caderno de anotações. A pressa era a maior violência. O condenado, diante disso, não teve nem tempo de formular últimas palavras. Foi empurrado para o cadafalso como saco de farinha. O carrasco não perguntou nada, não permitiu nada. Apenas puxou a corda com a frieza de quem puxa a rede de pesca. E a multidão vibrou, não pela solenidade, mas pelo choque súbito. A pressa transformou a morte em surpresa. Os padres protestaram em silêncio. Queriam mais tempo para suas orações, mais espaço para seus rituais. O carrasco, impaciente, roubou-lhes o espetáculo religioso. A execução virou ato laico de pressa. A fé ficou em segundo plano. O povo não ligou. Riu mais alto, bebia mais rápido, gritava mais forte. A pressa era combustível para a festa. E, ironicamente, essa pressa deu ainda mais fama à execução. Porque não houve longas falas, não houve despedidas. Apenas corda, silêncio e queda. O mito que dormira 100 anos foi morto em segundos. Essa discrepância virou lenda. Séculos de sono, segundos de vida. O contraste era cruel demais para não ser repetido em tavernas. Alguns relatos dizem que o carrasco, ao puxar a corda, sequer olhou para trás. Não queria testemunhar. Apenas fez e seguiu. A morte foi tão rápida que parecia acidente. O povo, faminto por drama, inventou o que não existiu. Acrescentaram frases, criaram gestos, imaginaram olhares. O mito continuou vivo, mesmo quando o corpo balançava morto. E há nisso uma ironia maior. O carrasco, com sua pressa, tentou matar a lenda. Mas, sem querer, a fortaleceu. Porque a ausência de palavras finais transformou o condenado em mistério eterno. O silêncio virou combustível para gerações de histórias. O homem que dormiu 100 anos morreu sem dizer nada. E esse nada ecoou mais alto que qualquer discurso. O povo saiu satisfeito. Não porque houve justiça, mas porque houve espetáculo. E espetáculo, mesmo apressado, sempre sacia. O carrasco terminou o trabalho. A multidão terminou o vinho. Os monges terminaram suas orações improvisadas. O condenado terminou a vida. E todos foram para casa acreditando que tinham presenciado algo grandioso. Mas a verdade é que não havia grandeza, apenas pressa. A vida de um homem, usada como piada, foi encerrada como tarefa doméstica. E o que restou foi corpo pendurado, balançando ao vento, enquanto os risos se dissipavam. E o próximo passo da lenda seria ainda mais cruel. Ser lembrado não como homem, mas como intruso sem época. Quando o corpo balançou na corda, o silêncio finalmente caiu sobre a praça. Não havia mais gargalhadas, apenas aquele som seco de madeira rangendo sob o peso de um homem deslocado do tempo. E ali estava a ironia. Morto, parecia ainda mais estranho que vivo. Não envelhecera em 100 anos, mas agora estava morto em segundos. Era corpo que não pertencia a século algum, nem ao passado, nem ao presente. A multidão,
Por um instante, hesitou. Não viam chifres, não viam marcas de demônio, não viam prova alguma de pacto. Apenas um homem comum, pendurado como tantos outros. E essa normalidade foi perturbadora. Passaram 100 anos pintando-o como monstro, e no fim, era só carne. Carne que não combinava com a lenda. Carne que denunciava o exagero coletivo. O corpo real contradizia o mito, mas, como sempre, a mente popular prefere ajustar a memória do que aceitar a verdade. Logo surgiram versões. Diziam que o diabo havia abandonado o corpo no último instante, fugindo antes do nó apertar. Outros afirmavam que seu aspecto comum era disfarce para enganar. A lenda precisava sobreviver, mesmo que a realidade fosse banal. O corpo morto era inconveniente demais para ser aceito. O mais trágico é que naquela imagem havia algo profundamente humano. A barba longa ainda balançava ao vento. Os pés descalços arranhavam o ar como se buscassem o chão. Era homem, apenas homem. Mas ninguém queria enxergar humanidade. A multidão precisava acreditar que tinham matado uma criatura, não um semelhante. O corpo simples era ameaça. Lembrava que haviam enforcado o inocente. Cronistas descrevem que alguns se afastaram em silêncio, perturbados. Viram no cadáver apenas reflexo de si mesmos. Porque no fim, todos estavam condenados pelo tempo. Ele dormira um século, mas os outros, acordados, também caminhavam para o mesmo destino: a morte. O corpo dele era apenas espelho grotesco, e espelhos assustam quando mostram demais. O riso desapareceu, substituído por murmúrios desconfortáveis, mas o desconforto logo foi abafado. Surgiram pregadores para interpretar a cena, moldando-a à conveniência. Vejam, até morto, o herege tenta nos enganar com aparência humana, gritavam. E a multidão voltou a acreditar. Porque é mais fácil ser enganado por discurso do que encarar a verdade crua. A religião devolveu sentido àquela morte, e o povo abraçou o alívio. O mito sobreviveu ao cadáver. E, paradoxalmente, foi nesse corpo comum que nasceu a lenda eterna. Porque se tivesse morrido com sinais visíveis de feitiçaria, logo seria esquecido como aberração. Mas morrer como homem normal o transformou em mistério. Como alguém tão comum poderia ter dormido 100 anos? A ausência de respostas alimentou séculos de perguntas. O cadáver foi a primeira fagulha da eternidade da história. Alguns disseram que o corpo foi enterrado em cemitério anônimo. Outros que foi lançado em vala comum. Há quem jure que foi queimado em segredo, para evitar peregrinações. A verdade nunca se soube. O corpo, como sua vida, sumiu no tempo. Restou apenas a narrativa. E narrativas, ao contrário de corpos, nunca apodrecem. São refeitas, recontadas, distorcidas. O dorminhoco tornou-se imortal no imaginário. A ironia maior é que sua morte serviu para provar tudo e nada ao mesmo tempo. Para uns, era confirmação de pacto. Para outros, prova de inocência. O corpo sem época virou argumento flexível, moldado a cada discurso. Não havia mais como escapar. Mesmo morto, continuava sendo usado. Era peça em tabuleiro político, moral e religioso. Até na morte, não teve descanso. E assim, sua figura entrou para a história não como homem, mas como paradoxo. Dormiu demais, acordou errado, morreu depressa. Mas não desapareceu. O corpo pendurado virou símbolo eterno do desconforto humano diante do inexplicável. Não era santo, não era monstro. Era incômodo. E incômodos nunca são enterrados de verdade. São lembrados, distorcidos, reinventados. O povo foi embora satisfeito, mas também perturbado. Porque ao fechar os olhos naquela noite, muitos sonharam com a imagem do corpo balançando. Alguns acordaram assustados, outros riram. Mas ninguém esqueceu. A cena grudou como sombra. Não era apenas execução, era espelho. E espelhos, quando refletem demais, transformam-se em pesadelos. Aquele corpo provava que o tempo não é justo. Uns envelhecem rápido demais, outros ficam suspensos por séculos. Mas todos terminam iguais. Pendurados, enterrados, esquecidos. A diferença é que o dorminhoco ganhou plateia. Sua morte foi espetáculo, mas também foi aviso.
Aviso de que a humanidade prefere matar o mistério do que conviver com ele. E há nisso um sarcasmo que atravessa séculos, porque mataram o homem acreditando que assim matariam a dúvida. Mas a dúvida sobreviveu. O corpo sem época virou pergunta sem resposta. E perguntas sem resposta são as que mais resistem. Ele não foi esquecido porque era monstro, mas porque era normal demais para ser aceito. O banal virou eterno, e assim, o corpo foi levado, desapareceu da praça, mas ficou gravado na memória coletiva. Não havia mais volta, o dorminhoco já era parte da mitologia popular. Vivo, foi acusado. Morto, virou símbolo. E na próxima parte, veremos como, mesmo desaparecido, sua história continuou a ecoar como maldição. Porque lendas não morrem com corpos, elas nascem deles. Depois que o corpo desapareceu, o silêncio não durou muito. Sua ausência virou presença ainda maior. O homem que dormira 100 anos foi transformado em aviso eterno, lenda repetida em tabernas, sermões e até cartas de reis. Já não importava onde estava enterrado, se havia mesmo existido ou se era invenção. O mito era mais útil que a carne, e mitos, uma vez soltos, não voltam para o túmulo. Pais usavam sua história como ferramenta de disciplina. Não durma demais, ou acordará como ele. Professores medievais o citavam como exemplo da preguiça que leva à ruína. Religiosos o mencionavam como prova de que Deus pune os que tentam escapar do tempo. Até políticos repetiam seu nome, para lembrar ao povo que quem desafia a ordem acaba na corda. O sono de um homem virou manual coletivo de obediência. O mais cruel é que sua história foi distorcida de acordo com cada necessidade. Para uns, era pecador que zombou da fé. Para outros, era covarde que fugiu da vida. Houve até quem o pintasse como o santo invertido, mártir da preguiça. O legado dele não era verdade, mas utilidade. Cada geração moldava o mito como argila, ajustando-o ao sermão ou à ameaça da moda. E assim, sua memória virou moeda. Em tempos de peste, diziam que ele sonhara com o diabo. Em tempos de fome, afirmavam que dormia para roubar a fartura dos outros. Em tempos de guerra, pregavam que seu sono era traição à pátria. Não havia situação em que o dorminhoco não fosse citado. Era personagem multifuncional da paranoia coletiva. E quanto mais útil, mais eterno se tornava. Alguns poucos tentaram resgatar sua inocência. Cronistas descreviam que ele não falara contra ninguém, que sua confusão era genuína, que seu medo era humano. Mas esses relatos foram abafados, porque a inocência não serve para controlar. É mais fácil lembrar do monstro do que do homem. A humanidade prefere vilões úteis a vítimas inúteis. O dorminhoco foi canonizado como vilão. E há nisso uma ironia amarga. Seu único ato verdadeiro, dormir, foi apagado pela quantidade de mentiras ditas sobre ele. O sono, que deveria ser descanso, virou pecado. Acordar, que deveria ser renascimento, virou condenação. Sua vida, que poderia ter sido apenas banalidade, virou mito distorcido. Ele morreu sem saber que a pior execução não foi a corda, mas a manipulação de sua memória. O legado do sono era assustar. As mães embalavam filhos com histórias dele, não para acalmar, mas para intimidar. Dormir deixou de ser apenas fechar os olhos. Passou a ser lembrança de um castigo possível. E gerações inteiras cresceram acreditando que cochilar demais era brincar com o diabo. O homem que dormiu 100 anos continuava punindo mesmo depois de morto. Na literatura popular, virou personagem recorrente. Aparecia em baladas, em peças improvisadas, em histórias de taberna. Sempre ridicularizado, sempre castigado, sempre exemplo do que não se deve ser. Nenhum poeta ousou dar-lhe redenção. O mito não admitia finais felizes. O legado do sono era funcionar como espantalho. E espantalhos nunca descansam. Vigiam gerações em silêncio. A ironia é que sua história serviu também para alimentar a inveja secreta. Porque, entre zombarias, havia quem pensasse: e se eu pudesse dormir até que os problemas desaparecessem? O mito era ameaça pública, mas fantasia privada. Cada camponês exausto sonhava em ser o dorminhoco, mas em público o condenava. O legado era duplo: medo oficial, desejo escondido. Com o tempo, sua história atravessou fronteiras.
Deixou de ser apenas lenda local e passou a circular como aviso universal. França, Alemanha, Itália, todos tinham versão do homem que dormira demais. Uns o chamavam de amaldiçoado, outros de preguiçoso, outros de visionário. A diversidade de nomes só confirmava a força do mito. Ele havia se tornado patrimônio cultural da crueldade. Os séculos seguintes provaram que o mito envelhece melhor que qualquer corpo. Ele, que não envelhecera em 100 anos, agora não envelhecia em 1000. O tempo que o matou também o eternizou. E quanto mais distante da realidade, mais poderosa ficava a lenda. O dorminhoco não era mais história de uma vila. Era metáfora universal daquilo que mais tememos, a sensação de não pertencer ao próprio tempo. A lição era clara, embora injusta. Não se afaste da vida, não durma demais, não desafie o relógio. Porque quem tenta parar o tempo esmaga. Esse era o sermão repetido, século após século. O legado do sono não era apenas sobre ele, mas sobre todos. Uma forma de lembrar que o mundo pune severamente quem não acompanha seu ritmo. E aqui reside o sarcasmo. A humanidade transformou a insônia coletiva em moral. Continuamos correndo, exaustos, lembrando do homem que dormiu 100 anos. Dormir virou crime. Descansar virou suspeita. O mito dele ainda nos espreita quando ignoramos o relógio. Não é só história antiga, é sombra que permanece. Cada bocejo, em algum nível, carrega o peso da lenda. E assim, o homem que dormiu 100 anos continua vivo não em corpo, mas em advertência. É usado para disciplinar, para controlar, para manipular. Não importa que tenha sido apenas vítima de acaso. O que importa é que sua vida serve de exemplo eterno. Ele não descansou em vida, não descansou na morte. Seu sono virou trabalho póstumo. E seu legado é nunca deixar ninguém dormir em paz. Na próxima parte, veremos como esse eco irônico atravessou gerações e ainda continua, mesmo hoje, nos assombrando. Porque o eco da ironia final não está no passado, mas na nossa relação com o próprio tempo, que cedo ou tarde sempre nos cobra a conta. O corpo já não estava mais na praça, mas a sombra dele continuava balançando no vento. Não importava onde o enterraram, nem como sumiu. O mito não precisava de carne, e foi aí que nasceu a ironia final. Porque o homem que dormiu 100 anos não morreu na corda, morreu na memória coletiva. Mas essa morte não o apagou. Pelo contrário, o eternizou como lembrança incômoda de que o tempo não perdoa ninguém. As histórias que vieram depois o pintaram de todas as cores possíveis. Uns o chamaram de amaldiçoado, outros de milagre, outros de covarde. Cada versão distorcia mais um pouco a verdade, até que a verdade deixou de importar. Ele deixou de ser pessoa e virou metáfora. Uma metáfora cruel. Não se afaste do tempo, ou o tempo fará de você exemplo. E aqui está o sarcasmo eterno. O homem que dormiu para escapar virou prisioneiro do próprio sono. Dormiu demais, acordou errado, morreu depressa. Mas ainda vive, recontado em vozes que nunca o conheceram. Porque lendas são mais resistentes que corpos. E ninguém resiste a uma boa tragédia, principalmente quando a tragédia pode ser usada como sermão disfarçado de entretenimento. A humanidade nunca deixou o mito descansar. Até hoje, o usamos como aviso. Não durma demais, não se atrase, não fique para trás, porque se você ousar, vai acabar como ele. Piada coletiva, espetáculo público, corda no pescoço. A lenda funciona como chicote invisível. O homem virou sombra que nos empurra para correr sem parar. O legado dele é a insônia que carregamos como sociedade. Os cronistas talvez não imaginassem, mas criaram um fantasma. Ele não assombra castelos, nem ruínas, nem cemitérios. Ele assombra relógios. Está em cada badalar, em cada madrugada de insônia, em cada sensação de atraso. O dorminhoco virou metáfora universal daquilo que mais tememos. Não caber no tempo, não ser do tempo, ser estranho no próprio século. A ironia maior é que, ao rir dele, rimos de nós mesmos. Porque todos, em algum momento, desejamos escapar da realidade. Dormir até que os problemas passem. Fugir para outro século. Acordar quando tudo estiver resolvido. Mas a lenda nos lembra. Não há fuga sem preço.
Se você tentar pular a fila do sofrimento, o mundo inteiro te empurra de volta com juros. E é por isso que a história continua viva. Porque ela não é sobre ele, é sobre nós. Sobre nossa relação doentia com o tempo. Sobre nossa obsessão em punir quem tenta escapar. Sobre a necessidade de transformar vidas em metáforas. Ele foi apenas a vítima mais conveniente. Nós continuamos sendo os carrascos. Cada geração reconta a lenda, não para lembrá-lo, mas para reafirmar nossa própria prisão. E talvez essa seja a maldição final. O homem que dormiu 100 anos nunca descansou de verdade. Acordou para morrer. Morreu para virar lenda. Virou lenda para trabalhar eternamente como aviso. O descanso que buscou nunca chegou. Nem no sono, nem na morte. Ele é escravo eterno da memória humana. Um funcionário vitalício da nossa necessidade de histórias de terror. O mais perturbador é pensar: e se acontecer de novo? E se amanhã alguém acordar depois de 100 anos? Como reagiríamos? Seríamos mais sábios, mais científicos, mais humanos? Ou apenas repetiríamos o espetáculo com câmeras e transmissões ao vivo? Talvez o progresso seja apenas maquiagem da mesma crueldade. A praça medieval virou feed, mas a fome por sangue nunca mudou. No fim, a lição não está no sono, mas no despertar. Porque acordar, às vezes, é a pior escolha. Ele poderia ter dormido para sempre, esquecido como esqueleto em canto de igreja. Mas ao abrir os olhos, entrou para a história. Talvez a verdadeira maldição não tenha sido dormir demais, mas ter acordado. E isso é cruel demais para não ser lembrado. Então, ao fechar os olhos hoje, lembre-se: o tempo não perdoa os que dormem fora de hora. E ao acordar, tenha certeza de que ainda é o seu século. Porque se não for, o mundo vai rir, zombar e enforcar, exatamente como fez com ele. Acordar errado é crime que ninguém perdoa. E a lenda do dorminhoco condenado é prova eterna disso. E aqui eu te provoco. Você teria coragem de dormir 100 anos, se soubesse que ao acordar, o mundo talvez te mate só por existir? Ou prefere continuar acordado, pagando cada boleto, cada dor, cada peso da vida? Escreva nos comentários, porque sua resposta pode revelar se você seria lembrado como mártir ou como piada. E assim termina da história. Um século de sono, 1 minuto de vida, uma eternidade de eco. O homem que tentou escapar do tempo acabou servindo ao tempo para sempre. Porque o tempo é o único juiz que não precisa de provas, só de paciência. E a paciência, como sabemos, é sempre mortal. No fundo, talvez ele tenha vencido. Porque mesmo morto, ainda estamos aqui falando dele. Rimos, nos revoltamos, refletimos. Ele segue vivo nas palavras. E essa é a ironia maior. O mito venceu a corda. A história nunca dorme. O homem que dormiu 100 anos acordou apenas para ser morto. Mas seu eco continua balançando em nossas noites insones, lembrando que ninguém escapa do tempo, nem dormindo, nem acordando. E agora, eu quero saber: se tivesse a chance de dormir 1 século inteiro, você aceitaria? Ou enfrentaria a vida de olhos abertos, com todos os riscos? Escreva nos comentários e prove que ainda está acordado no seu próprio século.